todas as vezes que Deus precisar trabalhar o nosso caráter, moldar o nosso caráter para ficar mais próximo do dele, nós estaremos passando por um processo de santificação. Então, cada vez mais Deus vai exigir mais de nós, cada vez mais nós seremos mais podados, cada vez mais nós passaremos por desertos ou por tentações para que a gente possa confirmar a nossa aliança em Cristo, confirmar a nossa aliança em Deus. Então, se até Moisés, que tinha todo esse propósito, que tinha toda essa missão com Deus, precisou passar por um processo de santificação e com um constante processo, imagina a gente, né, gente? Gente, como vocês sabem, eu li todo o Novo Testamento e agora eu comecei a ler o Antigo Testamento, então eu já li Gênesis, estou lendo Êxodo, e tem 3 grandes ensinamentos de tudo que aconteceu com Moisés que eu quero trazer pra vocês. Foi até muito legal que eu postei esses dias que, nossa, eu tô amando o Êxodo, e uma pessoa me escreveu, nossa, eu li e eu não entendi nada. Mas talvez um pouco do que eu vou trazer de entendimento pra vocês possa dar até um pouco mais de clareza. Primeiro que eu fiquei muito surpresa sobre a quantidade de ensinamentos que eu tive através de Êxodo. Êxodo é um livro que conta a história de Moisés, então conta do chamado dele, conta da volta dele, a saída dele do Egito, a volta dele para o Egito, ele guiando todos os israelitas, né, na saída do Egito. Então, tem tanto ensinamento, e o mais legal de tudo isso é que ele não escreveu esse livro em primeira pessoa. Eu, Moisés, fiz tal coisa, porque o primeiro grande ensinamento, então, são 4, é que essa mensagem não era sobre ele. É sobre a mensagem de Deus. E ele foi uma ferramenta para isso. Então, eu acho isso muito legal. Mas eu tenho 3 ensinamentos principais. E eu tô aqui com o meu celular porque eu quero ler as passagens para vocês e trazer os ensinamentos que eu tive sobre essa passagem que eu li, tá? A primeira tá em Êxodo 4, 24 e 26. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e quis matá-lo. Então Zípora, que era a esposa de Moisés, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e lançou aos pés de Moisés. Quando fala cortou o prepúcio, para que vocês entendam, é a circuncisão, né? Então, vulgo brasileirado é a fimose, fazer uma fimose, fez a operação de fimose. Certamente você é para mim um esposo sanguinário, assim o Senhor o deixou. Ela disse esposo sanguinário por causa da circuncisão. Tem gente que lê isso e não entende absolutamente nada. E pra mim, isso me chamou muito a atenção, porque isso foi quando Moisés estava a caminho do Egito para começar a cumprir toda a missão, a profecia, ou o pedido de Deus. E é uma passagem, gente, muito curta. É uma passagem desse tamanho. Não existe antes e não existe depois. Só existe isso. E pode passar muito despercebido a uma pessoa que está lendo a Bíblia de uma forma corriqueira. E eu até falei pro Caio, você sabia que Deus tentou matar Moisés antes da entrada dele do Egito? Ele, não, onde tá isso na Bíblia? E eu li pra ele, e até ele ficou surpreso. Eu falei assim, aí me chamou a atenção, por que Deus gostaria de matar Moisés antes mesmo dele querer cumprir o processo dele né, Moisés ser quem ele era? Isso me chamou muita atenção. Então, isso é a primeira coisa que eu quero trazer pra vocês. Pra vocês entenderem a forma como Deus utilizava naquela época, a gente tem que entender que existe o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e a forma da aliança de Deus era feita de forma diferente. Naquela época, a forma que Deus tinha de aliança para com os homens era através da circuncisão. Então, todos os homens tinham que ser circuncisados para falar que eles tinham, para provar a aliança dele com os homens. E Moisés não tinha circuncisado o seu filho. Então, naquele momento, antes de Moisés começar a avançar a caminho do Egito, Deus tentou matar Moisés, porque ele falou assim, cadê a prova da minha aliança com você? Cadê a prova da nossa aliança? Não tem. E aí você fala assim, mas cara, por que ele seria tão assim? Era só uma circuncisão, mas não era só uma circuncisão. E aí vem o primeiro ensinamento que é muito forte. Por mais que Deus te dê uma palavra, por mais que Deus te dê uma promessa, isso não te isenta da santificação. Então você pode ter sido escolhido por Deus, você pode estar debaixo da glória de Deus, você está abaixo de Deus, você ser um crente fervoroso, mas isso não te isenta da santificação. E aí existe uma coisa que a gente tem que entender, que a salvação é uma coisa. Então hoje você aceitar, falar, né? Tem gente que fala que não gosta de usar a palavra aceitar. Então você reconhecer Jesus como o seu salvador, você
ser salvo através da fé é uma coisa, mas a salvação, ela não te isenta de santificação. E nem mesmo o escolhido por Deus para fazer o que ele ia fazer, o que Moisés fez, ele estaria isento do processo de buscar pela santificação. Então, eu acho que isso é uma passagem que, apesar dela ser muito pequena no Antigo Testamento, ela é muito curta, gente. Na minha Bíblia, eu acho que ela tem 4 ou 5 linhas. Ela é muito profunda e ela é muito poderosa. Então, isso mostra o quanto não estaremos isentos do processo de santificação. E pensando hoje no Novo Testamento, o nosso processo de santificação é se aproximar cada vez mais do caráter de Cristo. E aí tem até muito a ver com o que eu falei para vocês no final do episódio de terça-feira, da poda, né, do livro Esmagado. Nós seremos podados todas as vezes que nós precisarmos ser... todas as vezes que Deus precisar trabalhar o nosso caráter, moldar o nosso caráter para ficar mais próximo do dele, que o caráter de Cristo é o caráter de Deus, nós estaremos passando por um processo de santificação. Então, cada vez mais Deus vai exigir mais de nós, cada vez mais nós seremos mais podados, cada vez mais nós passaremos por desertos ou por tentações para que a gente possa confirmar a nossa aliança em Cristo, confirmar a nossa aliança em Deus. Então, se até Moisés, que tinha todo esse propósito, que tinha toda essa missão com Deus, precisou passar por um processo de santificação e com um constante processo, imagina a gente, né, gente? Então, presta atenção que a gente tem um longo caminho pela frente. Nós não estamos isentos do processo de santificação. A segunda passagem está em Êxodo 13, 17 e 18. Fala assim, ó. Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Pois disse Deus, se eles enfrentarem a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. E aí você fala, Fabi, tá bom, o que eu tenho que aprender com isso? A primeira coisa... os israelitas, eles já foram pelo caminho mais longo e eles reclamavam várias vezes. Então, tem várias passagens de reclamação do questionamento deles, colocando à prova se Deus realmente estava com eles e Deus precisou se colocar à prova mesmo. Deus se fez presente através de diversas maneiras, com o anjo que foi à frente no caminho do Mar Vermelho, em formato de nuvem atrás deles, separando eles do exército do Egito, a fumaça, né, a forma como Deus se fez, né, no Monte Sinai, quando Moisés subiu por 40 dias e 40 noites para receber as leis de Deus. Então, ali Deus se fez presente e todo o povo viu. Então, Deus se fez presente de diversas maneiras para provar para eles, eu estou aqui. Eles se questionaram em diversos momentos. Isso pelo caminho mais longo, que eles não tiveram tantas. Era mais uma questão de esperar o tempo. Imagina se eles tivessem que enfrentar uma guerra. Eles se questionariam do porquê raios eles saíram do Egito, que eles seriam muito mais felizes sendo escravos. E aí a gente tem que se questionar dos planos e dos caminhos de Deus. Né? Na verdade, a gente tem que parar de se questionar. Na verdade, seria o oposto. Muitas vezes você olha a grama do vizinho que já teve colheitas à frente de você. As pessoas com uma vida que talvez dê um pouco mais certo, então talvez você se questiona, cadê o teu marido, cadê a tua esposa que você não casou ainda? Ou por que você ainda não teve filhos? Ou porque o seu negócio não teve... o faturamento que você gostaria, você ainda não chegou lá. E você se questiona do porquê que o seu caminho está demorando tanto. E essa é uma passagem muito forte que talvez você não sabe o que você precisaria enfrentar caso você precisasse passar pelo processo mais curto. Talvez você não conseguiria passar pelo processo mais curto. Talvez a guerra ia ser tão forte, que você ia querer retornar ao estado original. Você ia preferir continuar sendo escravo, que na época o povo várias vezes se questionou Moisés, por que você tirou a gente do Egito? Era melhor que a gente continuasse sendo escravo. Imagina se eles tivessem que passar por uma guerra. Então, muitas vezes Deus faz com que a gente dê um pouco mais de volta, faz com que a gente caminhe um pouco mais, faça com que a nossa jornada demore um pouco mais para proteger a nossa esperança, para proteger a nossa fé, para proteger a gente do próprio caminho. E às vezes você está aí se questionando, achando que Deus esqueceu de você, que Deus não te ama, que Deus não está do seu lado, e pelo contrário, justamente porque você está passando por um caminho mais longo, é justamente porque Deus está te preparando, é justamente porque Deus está do seu lado. Então a gente tem que saber ressignificar através dessa passagem, que também é uma passagem curta,
mas de muito ensinamento. É engraçado, eu olho essa passagem, ela é tão clara pra mim, desse grande ensinamento, que eu falei assim, isso tem que virar um podcast, isso tem que virar um ensinamento. Eu fiz até um print disso no meu Instagram, mas acaba sendo tão mais profundo que a gente tem que saber pensar, sabe, aprofundar um pouco mais nisso e trazer, pegar um ensinamento de milenar, de não sei quantos 1000 anos atrás, entender como é que isso se aplica à minha vida hoje. Como é que levar, né, tirar o meu caminho dos filisteus, que é um caminho mais curto, eu posso estar sendo beneficiado por isso. Como é que caminhar por tanto tempo no deserto pode ser um benefício para mim. E a terceira passagem que eu quero trazer para vocês é quando Deus endurece o coração do faraó. Está em Êxodo 14, 4. Eu, porém, endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá, eu serei, né, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Então, quando a gente vê a história das 10 pragas, todas as pragas era Moisés e o irmão dele indo lá e provando quem é o Deus dos deuses. E Deus fala, e eu endurecerei o coração do faraó. Então, durante todas as pragas, durante as 9 que foram liberadas, Deus dava o comando e falava, eu endurecerei o coração do faraó. A primeira coisa que você deve se questionar é assim, por que raios ele vai fazer tanta coisa e por que ele já não liberou, por que ele já não amoleceu o coração do faraó de primeira? Porque senão Deus não seria exaltado. A gente tem que pensar que naquela época, e a gente tem até hoje, né? Existe culto a muitos deuses. Se vocês colocarem, eu coloquei esses dias no Google, God Wallpaper. Veio todos os deuses que você pode imaginar, todos. E o nosso Deus não tinha, né? Porque não tem uma imagem de Deus. A imagem de Deus hoje pra gente é Cristo. Não existe uma imagem que a gente consiga personificar. Então, a imagem que a gente tem que entender de Deus hoje é Jesus. Só que aí, aí apareceu um elefante, apareceu não sei o quê, apareceu um monte de coisa. Eu falei assim, cara, é muito doido, né? Hoje existe esse contexto de pessoas que glorificam a diversos deuses. E naquela época também tinha. Então, os egípcios, eles glorificavam a diversos deuses e não ao Deus, que é o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. Então, toda vez que Deus endurecia o coração do faraó, tudo era para a glória dele, para que no final ele pudesse saber quem era o Deus Todo-Poderoso, quem é o Deus dos deuses. Então, tudo aquilo servia a um propósito. E aí, quando... na 10ª praga, que foi a morte de todos os filhos primogênitos de todo o Egito, quando passou, né, o anjo da morte levando todos eles embora, foi quando o faraó liberou os israelitas para voltarem. Na verdade, ele não sabia que eles fugiriam, ele liberou para que por 3 dias eles pudessem fazer ofertas a Deus, né? E aí o povo foi liberado para poder fazer, e obviamente que foram embora. Quando o faraó descobriu que eles estavam fugindo, todo o exército do faraó foi atrás. E aí você pensa assim, mas Deus não faz sentido, Deus. Deus queria que os israelitas eles fossem libertos para que eles voltassem para a terra prometida, que foi prometida desde a época de Abraão, que foi prometido a Jacó. Então, eu preciso que eles que forem prometidos, eles retornem à terra prometida. Por que raios? O que Deus quer com essa perseguição? E aí vem o primeiro ensinamento em relação a isso. Nem toda perseguição que você sofre é sobre você. Então, a perseguição que os israelitas estavam sofrendo naquele momento, com todo o guia de Moisés e Arão, que é o irmão de Moisés, né, que eles estavam guiando o povo através do deserto, eles precisariam entender naquele momento que essa perseguição não era sobre eles. Ai, meu Deus, nós estamos sendo perseguidos. Era Deus endurecendo, e aí a gente vê como Deus tem controle sobre todas as coisas. Deus só permite que aconteça o que ele quer que aconteça. Então Deus permitiu com que o faraó mandasse o seu exército para perseguir Moisés e ele se deparasse com o Mar Vermelho e ele abrisse o Mar Vermelho e passasse com o exército. E o exército do Egito veio atrás, veio perseguindo. O mar se fechou atrás. Todos eles morreram e o povo foi salvo. E naquele momento, o faraó falou assim, esse é o Deus Todo-Poderoso. Então, pode ser que ele não prestou culto a Deus, né? Mas ele entendeu quem era o Deus dos deuses. Ele entendeu que era o Deus de Israel, que era o Deus de Moisés.
que era o Deus dos deuses. Então, aquilo que aconteceu foi para honra e glória de Deus. Só que nada saiu do controle de Deus, tudo aconteceu de acordo com os planos de Deus. Então, muitas vezes você está aí se questionando das suas perseguições. Pode ser que às vezes está sendo perseguido mesmo. Mas você está se questionando de diversas coisas que vêm acontecendo, e se você está debaixo da proteção de Deus, se você está abaixo da unção de Deus, e mesmo assim tem diversas coisas acontecendo, saiba que nem tudo é sobre você, nem tudo é pessoal. Tem muita perseguição, tem muita coisa que acontece que é para honra e glória de Deus. É porque Deus vai ser exaltado, é porque Deus vai ser o Deus soberano. Então a gente às vezes precisa, às vezes não, a gente sempre precisa eliminar um pouco do nosso ego de achar que tudo é por nossa causa. Ai meu Deus, como eu sou um coitado. Ai meu Deus, como eu tô sofrendo. Pode ser que isso é para o seu próprio bem, para que você possa exercer a sua fé, a sua perseverança e Deus seja exaltado, porque você trouxe Deus para dentro de você e você não quis agir somente com a sua própria força. Mas também tem formas que talvez, dependendo da posição que você esteja, você consiga glorificar o nome de Deus para mais pessoas através do seu exemplo, através dos desertos que você passa. Né? Então a gente precisa saber ressignificar e entender, através dessa passagem, primeiro, como Deus está comandando tudo. Acima de tudo, ele que escolheu endurecer o coração do faraó, ele que mandou o faraó perseguir, ele que fez tudo. Mas para que no final ele fosse glorificado, para que a honra e a glória fosse dele. Né? Então tá tudo debaixo do controle de Deus. Então são 3 passagens que me marcaram muito. Eu achei um livro, eu ainda não terminei, tô no finalzinho dele. Achei um livro muito, muito bom. Tem outros ensinamentos, mas eu achei que esses 3 eram muito pertinentes para trazer o Café com Joia. Talvez algum desses faça sentido para você. Eu espero que isso acalente o seu coração de entender que Deus está com você, Deus está ao seu lado. E eu quero que você se sinta abençoado nesse dia, que receba a bênção do Senhor, receba a unção do Senhor dentro do teu coração, dentro da tua casa, dentro da tua mente. Encare esse mundo de uma forma diferente, porque Deus está com você. E a gente se vê no nosso próximo Café com Joia.